Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim o texto sagrado: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Senhor, mas desta vez te pedimos encarecidamente, te suplicamos mesmo, Senhor, graça e misericórdia. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser tocados pelo teu Espírito, precisamos ser conformados à tua vontade e ao que a tua palavra quer nos instruir nessa noite. Sozinhos não podemos, sozinhos não temos condições nem de entender, nem aplicar, e muito menos praticar aquilo que tu queres falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo, nosso Salvador, e por causa dos méritos dele, oramos agradecidos. Amém. Assentados. Por favor, se puder aumentar um pouquinho só o retorno para mim. Glória a Deus. Sempre que uma guerra ou uma crise se estabelece, é preciso estabelecer quartel-general. É preciso que haja um local onde os líderes mais capacitados para lidar com a crise ou com o conflito estejam reunidos a fim de organizarem bem os recursos disponíveis e também o pessoal que está envolvido na administração no combate à referida crise, para que o objetivo seja alcançado e a vitória seja conquistada. Nós sabemos que a Igreja de Cristo Jesus é uma agência do Reino de Deus na Terra. As comunidades cristãs, elas precisam ser estabelecidas e precisam ser formadas e organizadas de forma que também possam ser consideradas como quartéis generais do nosso general maior, o Senhor Jesus Cristo, nesse propósito que temos de lutar as guerras do Senhor, de batalhar as batalhas do Senhor, a fim de propagarmos o reino de Deus no mundo e levarmos a vitória que Cristo já conquistou para nós, àqueles que ainda estão perdidos. Nós não lutamos uma guerra que precisa ser vencida. Nós não lutamos uma batalha para alcançar algo que precisa ser conquistado, porque isso já foi feito por Cristo na cruz. Jesus já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu o inferno, ele já ressuscitou, já nos garantiu a vida eterna, conforme já conversamos no início dessa celebração dessa noite. Mas enquanto ele não vem, é preciso que nós, como verdadeiros soldados de Cristo, caminhemos nesse mundo, lutando pela causa do Senhor, conforme nós já cantamos aqui. Essa causa que é do Senhor, essa obra que é santa, depende agora para alcançar os filhos de Deus presentes no mundo, aqueles que fazem parte desse reino de amor que ele veio e estabeleceu na terra como esteve aqui. Amém? É preciso que todos nós estejamos envolvidos nisso. E a igreja do Senhor é um quartel-general de Cristo no mundo. E nós estamos aqui introduzindo o capítulo 13 do livro de Atos, vendo a história de uma dessas igrejas, de uma dessas comunidades, a igreja de Antioquia da Síria, uma cidade importante, nós já falamos a respeito dela em ministrações anteriores, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade em que o Evangelho agora está sendo pregado, as pessoas estão recebendo o Senhor como Salvador, gentios e judeus estão convivendo na comunidade cristã, Deus está fazendo maravilhas através dos seus filhos, e essa igreja se torna, agora a partir do capítulo 13 de Atos, o quartel-general da pregação do Evangelho por todo o mundo conhecido na época. Foi através de Antioquia que a missão de levar o Evangelho até os confins da terra começou a ser colocada em prática. De Antioquia, os apóstolos saíram para levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo conhecido, através da sua figura mais proeminente, a partir de agora no livro de Atos, que é o apóstolo Paulo. De agora, no capítulo 13, até o final do livro de Atos,
o escritor Lucas vai tratar exclusivamente a respeito das aventuras, das viagens missionárias do apóstolo Paulo e da sua equipe, que levaram o Evangelho às regiões mais distantes do mundo conhecido até então. Warren Wiersbe escreve no seu comentário que o falecido Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, disse certa vez: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. A pergunta que fazemos para nós nessa noite, antes de entrarmos no assunto dessa mensagem, é o quanto o nosso coração arde de amor por aqueles que ainda estão perdidos e não conhecem o Evangelho. Se nós nos tornamos cristãos, a compaixão pelos perdidos e o desejo de levar o Evangelho a eles deve ser intenso no nosso coração. Se nós conhecemos Jesus como Salvador, se nós entregamos realmente a nossa vida a Cristo, nós não podemos ver alguém caminhando para o abismo, alguém caminhando para a condenação, e isso não nos comover, e isso não nos mexer. Jesus, quando está falando a constituição do reino, promulgando a nova lei do reino, ele diz nas suas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esses que choram são aqueles que choram porque não conseguem se acomodar, não conseguem se conformar com o seu próprio pecado. Eles choram porque não conseguem se conformar com o pecado no mundo. São aqueles que não conseguem ver o mundo na situação em que está e não fazer absolutamente nada, por isso choram. E esses que choram por esse motivo, diz o Senhor Jesus, serão consolados. Verão o fruto do seu trabalho. A palavra do Senhor diz que aquele que vai andando, chorando enquanto semeia, voltará com alegria, recolhendo os seus frutos, com certeza. Então, esse desejo de nos tornarmos soldados que estão agregados nesses quartéis generais que são as comunidades cristãs deve arder no nosso coração. E nós vamos olhar para esse texto nessa noite, com os olhos de que também temos a missão de, como igreja, ser um quartel-general para levar o Evangelho a todos aqueles que não conhecem. Vamos olhar para esse texto e tentarmos tirar exemplos de como nós podemos enxergar a composição dessa igreja, o modo de viver dessa igreja, a atitude dessa igreja em Antioquia, e tentarmos, de alguma forma, nos tornarmos uma comunidade mais madura e dinâmica no serviço de propagarmos o reino de Deus. Nós olhamos para esse texto e vemos que essa igreja era uma igreja viva, era uma igreja madura e era uma igreja dinâmica, apesar de ser uma igreja muito jovem, apesar de estar recebendo o Evangelho há muito pouco tempo. Era uma igreja, diz o versículo 1, que era uma igreja composta de pessoas diferentes. Era uma igreja que tinha uma diversidade ministerial. Era uma igreja onde havia profetas e havia mestres. Havia pessoas que anunciavam a palavra de Deus, havia pessoas nessa igreja em que os oráculos de Deus eram anunciados, entregavam mensagens pontuais, pregavam a palavra com ousadia, mas também era um lugar onde as pessoas eram discipuladas e aprendiam a servir Jesus. A comunidade cristã, ela precisa ter uma diversidade ministerial. Uma igreja sadia é uma igreja de todos os ministérios e todos os dons são exercidos com muito apreço e com muita qualidade. Às vezes nós vemos comunidades que são muito boas na música, mas são fracas na palavra. Outras são muito boas na palavra, mas são fracas na evangelização. Outras são muito poderosas na evangelização, mas falham no discipulado. Outras até discipulam, mas não têm o fervor e o poder do Espírito Santo. E então é preciso que na igreja haja diversidade ministerial, porque todos foram chamados com dom, todos foram chamados para um ministério específico, todos têm um talento dado por Deus que precisa ser colocado em prática para o bem do reino de Deus. E na igreja de Antioquia havia profetas e havia mestres. Nesse versículo 1, o autor aqui, Lucas, ele descreve quem eram essas pessoas. Tinha Barnabé, que era o filho da consolação, um homem de coração grande, um homem que era apaziguador, e era chamado de filho da consolação, porque onde ele estava, os conflitos se resolviam e as coisas eram resolvidas de forma absolutamente tranquila. O homem que cuidou do apóstolo Paulo, o homem que trouxe Saulo para Antioquia para ajudá-lo no ministério, o homem que tinha o prazer de estar servindo ao Senhor, até com seus próprios bens. Lá no início do livro de Atos, nós vimos que ele tinha até vendido uma propriedade
e entregado o produto da venda dos pés dos apóstolos. Tinha também nessa igreja Simeão chamado Níger. A palavra Níger significa negro, era um homem africano. Os estudiosos acreditam que esse Simeão seja o Simão que foi constrangido a carregar a cruz de Cristo e tenha se convertido e permanecido na igreja e se tornado um dos líderes da igreja de Antioquia. Provavelmente um profeta, porque os estudiosos separam os 3 primeiros como profetas e os 2 últimos como mestres. Isso não tem uma certeza, não podemos afirmar isso certamente, mas é como os estudiosos classificam. Esse Lúcio de Cirene, alguns acreditam que talvez seja o próprio Lucas, um homem que tenha sido evangelizado pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava na província da Cilícia, na cidade de Tarso e nas suas imediações, e tenha se convertido ao Senhor nessa época. Mas também não há consenso sobre isso, não podemos afirmar com certeza. E Manaém, que era um homem que foi criado com Herodes o tetrarca, o homem que havia mandado matar João Batista, ele era um homem aristocrata, estava presente na corte, mas também havia se convertido ao Senhor. E Saulo, um religioso, um fariseu, educado aos pés de Gamaliel, talvez um dos maiores sábios da sua época, estavam todos na mesma comunidade, estavam todos servindo ao Senhor juntos, estavam todos exercendo os ministérios que Deus havia confiado. E nessa diversidade ministerial, Deus estava fazendo coisas maravilhosas na vida deles e através da vida deles. Sabe assim? Era uma igreja madura, era uma igreja poderosa, era uma igreja dinâmica, porque havia diversidade ministerial. Outra coisa que nós aprendemos desse mesmo versículo é que eles tinham uma diversidade econômica e social, eram pessoas diferentes. Tinha pobres e tinha abastados, pessoas da corte e pessoas que não eram tão importantes assim, pessoas que tinham condições. Temos aqui o Manaém da corte, tinha Saulo, que era o erudito, e tinha o Lúcio de Cirene, que era um homem que simplesmente tinha ajudado a carregar a cruz de Cristo. Não sabemos ao certo desse homem, mas certamente os romanos não pegaram alguém de proeminência social para ajudar a carregar a cruz de Jesus. Pegaram alguém que ia passando, alguém que eles sortearam aleatoriamente. Ela tinha uma diversidade econômica e social, tinha diversidade racial. Nós temos aqui o Simeão chamado Níger, um homem que vinha de uma terra distante, de uma raça diferente, mas era bem recebido na igreja. E uma igreja que tinha diversidade intelectual. Era uma igreja onde havia leigos e havia acadêmicos. O apóstolo Paulo, um homem erudito, e Barnabé talvez não fosse tão erudito assim. Mas a diversidade da igreja faz com que ela seja uma igreja madura e uma igreja dinâmica. Nos nossos dias nós vemos essa palavra diversidade sendo usada de uma forma inadequada. Usa-se a palavra diversidade para justificar o pecado, para legalizar o pecado, para tornar o pecado aceitável. Quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando do pecado. Até porque o Evangelho é acusado injustamente de ser preconceituoso. Nós não somos preconceituosos. Quem é crente em Jesus de verdade não é. Porque o Evangelho não faz distinção de raça, não faz distinção de classe social, não faz distinção de se a pessoa é letrada ou iletrada. O Evangelho é para todos, em todos os lugares, a todo tempo, em todo momento, para todas as pessoas. Não importa o pecado que a pessoa tenha praticado na vida, o Evangelho é para todos. E nós amamos a todos. E nós queremos que todos conheçam Jesus, que todos sejam salvos por Jesus. Mas somos diferentes. Nós somos pessoas que o Senhor usa, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com o seu talento, cada um com a sua habilidade. Essa igreja é uma igreja diversa. É uma igreja onde os ministérios, onde as diferenças sociais e econômicas, onde a diversidade racial e intelectual não fazia a melhor importância, porque essa igreja ela praticava o amor e o poder de Deus na sua vida, por onde andava e tudo que eles faziam. A segunda coisa que nós vemos nessa igreja, além da sua composição, é o propósito dela. É uma igreja que era composta de pessoas diversas, mas tinha um propósito comum. O propósito da igreja era conviver com uma única visão, com uma única prática, apesar das suas diferenças.
estavam unânimes na prática dela e no propósito dela. E o propósito dessa igreja é a prática do jejum, a vida de oração e a comunhão com o Espírito Santo. No verso 2 nós lemos que eles estavam orando ao Senhor e jejuando, enquanto ouviram a voz do Espírito Santo dizendo: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Irmãos, não importa se sejamos magros ou gordos, brancos ou pretos, pobres ou ricos, o importante é que todos nós tenhamos o mesmo propósito de viver uma vida de oração, viver uma vida de jejum e ouvir a voz do Espírito Santo. Não importa se você chegou hoje aqui ou se você está aqui há 50 anos, o importante é que todos nós estejamos numa vida de oração, numa vida de jejum e ouvindo a voz do Espírito Santo. A igreja precisa estar envolvida nesse propósito. Não importa se é através da música, não importa se é através do discipulado, não importa se é através da pregação da palavra, não importa se é através da evangelização, não importa se é na assistência aos necessitados, mas o propósito precisa ser um só. O propósito da igreja de Antioquia é que todos eles estavam em oração, em jejum e procurando ouvir a voz do Espírito. A gente tem ouvido muita coisa nos últimos dias. Temos ouvido muitas vozes, muitas ideologias, muitas filosofias, muitas falsas teologias têm se apresentado no nosso meio. Temos ouvido coisas que a gente fica aterrorizado de ouvir e ver. Mas se a nossa comunidade, se eu e você, como soldados de Cristo Jesus, nesse quartel-general que nós convivemos, estivermos com o propósito da nossa vida de praticarmos o jejum, que é algo tão escasso nos nossos dias. Inclusive o pastor Luciano subirá para um ministério que está buscando incentivar os crentes a voltar à prática do jejum. A igreja iniciante praticava o jejum. Os homens mais usados por Deus durante toda a história da igreja praticavam o jejum. E a prática do jejum vem sendo deixada de lado pela igreja. Nós precisamos resgatar isso. E tem um material muito bom, tem um livro que escreveu sobre isso. Tem lá até algumas instruções sobre jejum de 7 dias, de 21 dias, até de 40 dias. Não é? E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Mas esse povo ouvia a voz do Espírito porque eles estavam em oração e jejum. Eu e você queremos ouvir a voz do Espírito também? Mas não vai ser na série da Netflix que a gente vai ouvir a voz do Espírito. Não vai ser assistindo novela que a gente vai ouvir a voz do Espírito. Não vai ser assistindo a porcaria do Big Brother, que começou de novo agora, que a gente vai ouvir a voz do Espírito. Começou, vai começar, não sei, começa esse negócio. Se eu e você quisermos ouvir a voz do Espírito Santo, através da oração de Jesus, se a gente quiser ver Deus falando no nosso meio aqui nessa igreja, através de profecias, através da palavra, através dos cânticos, se nós quisermos ouvir a voz de Deus, precisamos estar no mesmo propósito, vida de oração de Jesus. Mas infelizmente nós temos uma reunião de oração durante a semana e ela está vazia. Nossa reunião de oração é domingo, 8h30 da manhã, horário em que pouquíssimos de nós têm compromisso. Vou falar ninguém porque eu estaria talvez sendo injusto com pouquíssimas pessoas. Então não vou falar ninguém. Vou falar pouquíssimas pessoas têm compromisso de domingo, 8h30 da manhã. E nem é tão cedo assim. A nossa reunião de oração está vazia. Nosso propósito de oração está esvaziado. É uma reunião só na semana. É uma só na semana. Nós vemos igrejas que estão experimentando o poder de Deus, que se reúnem todos os dias, 5 horas da manhã, para orar. Igrejas que estão em propósitos de jejum e oração, e por isso ouvem a voz do Espírito. Essa igreja é uma igreja madura, é uma igreja dinâmica, porque eles tinham um propósito único, apesar das suas diferenças, que era a prática da oração, a prática do jejum e a comunhão com o Espírito Santo. E aí, em terceiro lugar, nós vemos nas características dessa igreja que justificam a sua maturidade e o seu dinamismo, é que eles eram uma igreja de atitude. Era uma igreja que intercedia, era uma igreja que comissionava e era uma igreja que despedia. Uma igreja que estava desprendida absolutamente da sua organização. O versículo 3 diz o seguinte: ao ouvir a voz do Espírito, que era para separar Barnabé e Saulo para uma obra que eles estavam sendo chamados pelo próprio Espírito Santo, eles jejuaram e oraram.
eles impuseram as mãos e os despediram. Irmãos, que igreja, em sã consciência, hoje eu veria a mão de dois pastores, como Barnabé e Saulo. Só uma igreja ciente de que está ouvindo a voz de Deus. Aqueles irmãos, ao ouvirem a voz do Espírito, eles oraram por Barnabé e Saulo, impuseram as mãos, intercederam por eles. Eles comissionaram aqueles homens de autoridade: olha, nós recebemos a voz do Espírito Santo e nós estamos investindo em vocês de autoridade. Vocês vão falar no nosso nome. Vocês vão levar o Evangelho no nosso nome. Vocês vão, agora comissionados por nós. Nós precisamos, irmãos, desenvolver isso na nossa vida também. Orar por aqueles que são chamados e comissionar, dar autoridade, revestir de autoridade aqueles que são chamados. E nós precisamos formar líderes e dar autoridade para que esses líderes falem o nosso nome. Levem o nome de Cristo por onde eles andarem, através da comunidade em que eles fazem parte, e deixar que eles façam a obra de Deus. Alguns anos atrás, um jovem nos procurou e disse que se sentia chamado para o ministério. Que Deus havia o chamado para o ministério e que ele queria servir ao Senhor, e para isso ele queria ir se preparar para o ministério. E aí eu disse a ele assim: olha, eu até concordo em que você vá, desde que nós possamos sustentar, porque eu não concordo absolutamente que um obreiro tenha que ir para o ministério e passar necessidade. Às vezes as pessoas acham assim: não, o obreiro tem que passar necessidade para ser provado. Deus pode provar a gente das mais diversas formas, mas não concordo que seja através da nossa negligência. E aí nós oramos, eu conversei com o conselho da igreja e falei: olha, o irmão está sendo chamado para o ministério e ele quer descer desse posto, mas ele precisa de alguém para segurar a corda. Eu falei assim: mas vocês têm uma noção do seguinte: se nós decidirmos investir no ministério desse moço e o Senhor levá-lo para longe de nós, nós precisamos ter a noção de que ele não tem dívida nenhuma conosco, e o Senhor pode levá-lo para onde o Senhor quiser. Ele pertence ao Senhor e não é nosso. E louvado seja o Senhor, o moço foi para o seminário, estudou lá os 4 anos, nós cuidamos dele, acompanhamos ele. Hoje está pastoreando, pastor, servo de Deus, está fazendo a obra do Senhor. É preciso que nós tenhamos esse desejo no coração, nós orarmos, comissionarmos a autoridade e enviarmos. É preciso que deixemos que as amarras denominacionais, religiosas sejam rompidas. Aquela igreja, ela simplesmente despede talvez os seus 2 melhores líderes naquele momento. Barnabé e Saulo, um grande servo de Deus, um grande professor, um grande mestre, agora são enviados para aquilo que nós conhecemos como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós vamos meditar a respeito dela na sequência da nossa ministração. Se você quiser participar, domingo que vem, 19 horas, estamos aqui. Olhando todas essas características da igreja de Antioquia, nós podemos tirar algumas lições que podem ser aplicadas à nossa vida. As características dessa igreja são bem claras para nós. Uma igreja que tinha uma composição diversa, que tinha um só propósito, que tinha uma atitude dirigida pelo poder do Espírito Santo. Mas e nós, olhando para o exemplo dessa igreja, o que nós podemos tirar de aplicação para nós? Primeiro, nós temos que entender que há uma batalha espiritual para lutar contra um inimigo que não descansa, no seu intuito de destruir toda a criação de Deus, entre elas e principalmente o ser humano. Por isso, todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos alistar no exército do general Jesus Cristo, porque Ele nos liderará nessa batalha que Ele já garantiu a vitória através da sua morte e da sua ressurreição. Então, o inimigo está à solta, esse mundo jaz no maligno, o diabo ele não tem poder de impedir alguém de se converter. Se você hoje ainda não entregou sua vida a Cristo, seja aqui ou à distância, e você está ouvindo o Evangelho hoje, está sentindo o chamado de Deus, saiba que o diabo não tem poder para te impedir de entregar a sua vida para Jesus. Você pode se converter agora.
Você pode confessar Cristo como Salvador. Você pode confessar os seus pecados, se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, porque o diabo não tem poder de impedir você de se converter e de entregar a sua vida a Cristo. Se você mesmo que já tem entregado a sua vida a Cristo, está vivendo ainda debaixo do poder do pecado, não consegue abandonar aquilo que te atrapalha de servir a Deus plenamente, você pode também clamar a misericórdia do Senhor, se arrepender hoje. O Senhor Jesus está presente, o Espírito Santo está aqui para te libertar nessa noite. Seja do vício das drogas lícitas e ilícitas, seja do vício da imoralidade, seja do vício de falar mal da vida dos outros, seja do vício que for, Jesus pode nos libertar de qualquer amarra que nos impeça de fazer a obra de Deus. E uma vez libertos, todos somos chamados para lutar ao lado de Jesus nessa batalha contra aquele que quer roubar, matar e destruir. Aquele que veio para nos dar vida abundante está presente, está pronto a nos capacitar, e eu e você precisamos nos alistar nesse exército. Amém? Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto para nós. Não importa quem sejamos, não importa a nossa diversidade, não importa o quão diferentes somos ou quais são as nossas habilidades, dons e talentos, todos somos chamados a participar. Não importa se você conheceu Jesus hoje ou já faz muitos anos, todos somos chamados, todos somos desafiados a servirmos ao Senhor desse exército. Segunda coisa que nós podemos aplicar à nossa vida, olhando para o exemplo dessa igreja, é que uma vez estando no exército de Cristo, nós precisamos colocar tudo o que temos e somos a serviço dele e procurarmos sempre estar atentos à orientação que o Espírito Santo nos der. Porque não é porque eu e você aceitamos o desafio de andar com Jesus que a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente pensa. Porque o Espírito Santo é Ele quem governa a igreja, Ele é o dono da igreja. Nós vemos que na igreja de Antioquia, Ele vem com uma ordem bem clara: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles a fazer. Muitas vezes nós estabelecemos os nossos programas, os nossos currículos, nós estabelecemos a nossa liturgia, estabelecemos a maneira como nós queremos que as coisas sejam feitas. E muitas vezes Deus não tem compromisso nisso. Muitas vezes a agenda de Deus não tem absolutamente nada a ver com a nossa. Nada a ver com o nosso perfil denominacional. Nada a ver com o nosso perfil religioso. É preciso estarmos atentos à voz do Espírito. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer que você ouve a sua voz. Mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, você quer entender muita coisa, você é mestre em Israel, você já estudou muito, você acha que sabe tudo. Mas eu vou falar um negócio para você, Nicodemos: está faltando nascer de novo, depender mais do Espírito Santo. Jesus falou para aquele jovem rico que veio atrás dele, dizendo: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Conheço tudo e pratico muito bem. Jesus diz a ele assim: você está muito confiante, vamos fazer o seguinte, livre-se daquilo que te dá tanta confiança, venda os seus bens, dê aos pobres para que você tenha o tesouro do céu, aí você vem me seguir. Porque quem anda comigo não sabe para onde vai, não sabe onde vai dormir, não sabe o que vai comer, porque é dirigido a cada dia pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. Mas a gente não quer o pão de cada dia. A gente quer orar assim: Senhor, dá para o Senhor já me dar o pão da semana? Mas assim, eu acho que se o Senhor me desse o pão do mês já inteiro, ficaria melhor. Mas assim, bom mesmo, o Senhor passa essa padaria no meu nome, aí deixa eu do mês do jeito que eu quiser. Negócio de pão de cada dia, todo dia eu tenho que confiar no Senhor, é bem complicado. Então, faz assim, deixa a padaria comigo, pode deixar que eu seja isso, eu dou conta. Irmãos, nós estamos sofrendo tanto porque estamos fazendo as coisas do nosso jeito, achamos que damos conta. Sabe por que a gente ora tão pouco? Porque a gente está dando conta. A gente acha que na força do braço vai. Na força do braço a gente resolve. Dependemos muito pouco de Deus. Dependemos muito pouco do Senhor. Porque dependemos pouco do Senhor. Oramos pouco, buscamos pouco, ouvimos pouco a voz de Deus.
e vivemos uma vida rasa. E estamos contentes também. Estava conversando com a esposa sobre a maneira como, de modo geral, as pessoas têm vivido hoje. A pessoa pensa assim: eu sou cristão, não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém, não estou fazendo mal para ninguém, não estou pagando minhas contas, está tudo bem em casa, não preciso de igreja para quê? Preciso de Deus para quê? Igreja é para quem está com a vida perdida. Eu estou bem, então eu vou desfrutar daquilo que Deus tem me dado. E não é pecado passear, ir para rancho, para chácara, para praia. Não é pecado fazer isso. Mas tem gente vivendo como se a vida fosse só isso. Uma vida rasa. Uma vida que não nos leva a ouvir a voz do Senhor. Uma vida que não nos leva a desfrutar de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Porque ir para a praia é bacana, eu gosto de ir para a praia. Mas saber que uma pessoa foi salva porque eu testemunhei de Cristo para ela, e saber que uma pessoa estava indo para o inferno e não vai mais, porque através de mim Jesus salvou essa pessoa, vale muito mais do que isso. Vale muito mais. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ser cheio do poder do Espírito Santo, ver Deus realizar milagres através das nossas vidas, vale muito mais. Eu e você precisamos, uma vez alistados nesse exército, colocar o que temos a serviço do Senhor. Não podemos dizer que fazemos parte do exército de Cristo e deixarmos as nossas armas e instrumentos enferrujando no porão, usando uma farda empoeirada, dizendo, ostentando simplesmente um símbolo que não significa absolutamente nada para nós mais. E a última lição que esse texto nos traz é que nós devemos sempre lembrar que no campo de batalha ainda existem muitos a serem resgatados. Muitos desses que precisam ser resgatados nem sabem que estão perdidos. E a igreja, a comunidade de fé, é o local e o quartel-general onde esses resgatadores de vidas recebem todo o respaldo que precisam para ir ao campo e cumprir a missão que é de todos nós. Irmãos, tem muita gente lá fora perdida entre o inferno e não sabe o que está indo. Pastor, isso não é verdade, já ouviram o Evangelho, já ouviram pregação, já ouviram isso, já sabem disso, sabem daquilo. Irmãos, tem um versículo bíblico que me chama muita atenção, que é quando Jonas está lá, chateado, porque Deus perdoou os ninivitas, ele queria ver os ninivitas todos morrerem. Assim, quer que Deus destrua esse povo tudo, e Deus vai lá e perdoa o povo. E Deus fala assim: Jonas, é razoável essa indignação tua? Ele fala assim: é razoável, eu quero morrer. Onde já se viu só perdoar esse povo aí? A gente má, gente que mata o meu povo, que mata sacerdotes, que mata os reis de Israel. Onde já se viu só perdoar esse tipo de gente? Deus fala assim: Jonas, olha essa planta aí, você está chateado por causa de uma planta que nasceu um dia e no outro morreu. Você não tem compaixão de, não lembro agora o número lá, 150 mil pessoas, 500 mil pessoas, não sei quantas pessoas moravam na minha, não lembro o número, era bastante gente. E Deus fala assim para Jonas: eles não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E muita gente vem para o inferno e não sabe que está indo no inferno. Porque segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, estão mortos os seus delitos e pecados. Morto não tem condição de se arrepender. Morto não tem condição de se converter. Morto não tem condição sequer de ouvir. Você tentou conversar com algum morto? Me respondeu alguma coisa? Me respondeu: você saiu comigo. É assim que o mundo está, morto nos seus delitos e pecados. Se você ouviu o Evangelho, compreendeu a mensagem do Evangelho, entregou sua vida a Cristo, saiba que foi o Espírito Santo que te trouxe de volta da morte para a vida. Se você crê em Deus como seu Criador, se você crê em Jesus como seu Salvador, se você crê no Espírito Santo como Consolador, você é um privilegiado nesse mundo. Você é alguém que Jesus ressuscitou, que o Espírito Santo regenerou, trouxe de volta da morte para a vida. E aqueles que ainda não compreenderam isso é porque ainda estão mortos.
Nós precisamos orar por eles, precisamos jejuar por eles, precisamos falar de Jesus para eles, até que eles consigam compreender. Muitos não compreenderão, mas aqueles que o Senhor Jesus quiser salvar serão salvos. Precisamos cumprir essa missão que é de todos nós. Levar a mensagem aos perdidos não é uma missão dos missionários, dos pastores, dos evangelistas, é uma missão de cada um de nós. Não vou fazer essa pesquisa aqui, mas eu vou falar sem medo de errar. A maioria de nós aqui, se não todos, foram trazidos para a igreja por um amigo ou por um parente, mas a maioria de nós foi levada para a igreja por alguém conhecido. Existe uma pesquisa que mais de 98% das pessoas que se convertem são levadas a Cristo por amigos ou parentes. A pergunta é: quantos dos seus amigos e parentes ainda estão perdidos? E nós ainda não levamos as pessoas a Jesus. Elas estão caminhando para o abismo e nós não estamos fazendo nada. Então, diante dessas aplicações, o que fica de desafio para nós? Fica duas perguntas. Quanto minha atitude no reino de Deus tem contribuído para a propagação do Evangelho? Se Jesus dependesse só de mim, apenas de mim, para que o Evangelho fosse pregado no mundo, essa missão seria cumprida? Como eu tenho me comportado? E a segunda pergunta é: que decisão eu e você podemos tomar hoje para sermos mais úteis à causa de Cristo? Que decisão eu e você podemos tomar aqui agora, nesse momento, para sairmos daqui e colocarmos em prática, a fim de sermos mais úteis no reino de Deus? Me converter, entregar minha vida a Jesus? Me arrepender da apatia espiritual que eu tenho vivido? Me arrepender da minha vergonha de falar de Cristo? Me arrepender dos pecados que eu não tenho conseguido tirar da minha vida, por isso não tenho poder espiritual para levar o Evangelho às pessoas? Que decisão eu e você podemos tomar hoje? Porque nossas comunidades precisam ser como a igreja de Antioquia, quartéis generais da causa de Cristo, dispostas não a fazer a sua própria vontade. Talvez aqueles irmãos quisessem Barnabé e Saulo como eles estavam, mas eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, e sabiam que era o Espírito Santo que ia capacitá-los a realizar essa tarefa. Como eu disse aqui já algumas vezes, irmãos, Jesus já venceu essa guerra por nós, e Ele está do nosso lado na luta. O apóstolo Paulo escreveu: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é causa perdida, não é uma luta que nós não sabemos o desfecho. Jesus já venceu por nós, Ele já é vencedor. Jesus não precisa de nós para vencer, Ele já venceu. Quando nós vemos Davi saindo ao campo de batalha para lutar contra Golias, e ele enfrenta aquele gigante, e aquele gigante cai, ele corta a cabeça do gigante, todo o povo de Israel sai gritando, correndo atrás dos filisteus, para recolher os despojos da batalha, para participar da vitória que Davi tinha conquistado. Nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, já derrotou o gigante que nós não poderíamos derrotar. Ele já venceu a batalha que nós não poderíamos vencer. E agora eu e você precisamos sair do nosso lugar e correr em direção aos despojos, trazendo a colheita daquilo que Ele já conquistou para nós. Esta é uma luta que está destinada a todos nós. Então eu e você precisamos nos levantar e lutar, porque a obra é santa e a causa do Senhor. Não se entendemos. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Que decisão você precisa tomar hoje para participar mais do reino de Deus, para desfrutar mais das bênçãos de Deus, para ouvir mais a voz do Espírito?
Pastor, eu já tenho ouvido a voz do Espírito Santo, Deus tem me usado poderosamente, eu tenho levado vidas a Cristo constantemente, tenho testemunhado o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor pela sua vida, irmão, irmã. Continue assim e vamos orar para que o Senhor te fortaleça e te inspire a discipular outras pessoas a fazerem o mesmo, a inspirar outros a fazerem o mesmo. Pastor, eu estou aqui hoje, mas só Deus sabe como eu cheguei aqui. Estou fraco, parado, desanimado, não tenho mais força, não tenho ânimo, não tenho vigor. Deus está aqui, o Espírito Santo quer te renovar nessa noite. Essa igreja não é apenas uma igreja renovada no nome, mas é uma igreja renovada no poder do Espírito Santo. E você pode ser renovado, restaurado nessa noite. Eu ouvi essa palavra nessa noite, pastor, mas eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Mas eu entendi que eu estou sendo chamado para fazer parte desse exército. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele nessa noite. Diga, Senhor, eu estou aqui, compreendi essa palavra, eu quero fazer parte desse exército que vai lutar. Não importa se vai ser nessa comunidade ou em outra, mas entregue sua vida a Cristo. Confesse a Jesus como Salvador da sua alma. Aliste-se nesse exército. Deus, o Espírito Santo vai começar a usar você hoje mesmo, para que você possa testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia. Pastor, eu quero muito lutar na causa de Cristo, mas o pecado me impede. Eu tenho fraquezas morais, eu tenho fraquezas físicas, eu tenho fraquezas espirituais. Louvado seja o Senhor pela sua vida, irmão, porque o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda porque nós não sabemos nem orar como convém, mas nesse momento Ele está diante do Pai agora, gemendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Fala, baixei e cantará o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me atravesso, me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo a fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo a fé. Senhor, estamos comemorando hoje 48 anos, Pai, do fundamento, da fundação dessa denominação, que foi fundada por causa do derramar do poder do Teu Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, Senhor, que agia nessa igreja de Antioquia, que nós usamos como base da nossa reflexão nessa noite. Uma igreja que tinha diversidade de dons e talentos, diversidade de pessoas, as pessoas eram diferentes, diferentes na sua origem, diferentes na sua cultura, diferentes, Senhor, na sua posição econômica e social, mas que estavam num propósito unânime de jejum, oração e de busca do poder do Espírito Santo. Mas também, Senhor, fomos fundados como uma igreja assim,
Uma igreja onde todos são bem-vindos, pobres, ricos, pretos, brancos, de todas as raças, de todas as camadas sociais, cultos e iletrados, todos somos chamados a estarmos na tua presença, para buscarmos, ó Deus amado, o poder do Espírito Santo através da oração, do jejum, da comunhão entre nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai amado, renova-nos nessa noite, restaura-nos, fortalece-nos, usa-nos para o poder do teu nome, Pai. Deus amado, em nome de Jesus e para a tua glória, suplicamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a confessarmos o Senhor como Salvador da nossa alma, que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, a nos livrar dos milhões de pecado, a confessar, Senhor, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros ao Senhor, aquilo que tem nos amarrado, aquilo que tem nos impedido de lutarmos na causa de Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos nisso, Senhor, para que possamos ser como esse exemplo que vimos agora, uma igreja madura, uma igreja dinâmica, uma igreja de atitude, uma igreja que intercede, uma igreja que comissiona, uma igreja que envia pessoas a realizar a obra do Senhor por onde andarmos e onde estivermos, Pai. Possamos ser, ó Deus amado, esse ambiente de comunhão, de vivência do Evangelho, mas também de propagação do teu reino. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Usa-nos para levarmos o Evangelho àqueles que estão perdidos e nem sabem que estão perdidos. Estão caminhando, Senhor, para um abismo e vão se perder se algo não for feito, Pai. Senhor, usa-nos para alcançar aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão morrendo sem salvação, sem esperança. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Sabemos, ó Deus, que ninguém pode deter a obra que é santa, porque é a causa do Senhor. Então aviva-nos, Senhor, fortalece-nos, enche-nos do poder da unção do Teu Espírito, para que sejamos uma igreja assim, para a Tua glória. E as decisões que foram tomadas nessa noite aqui, Senhor, não fiquem apenas no discurso. Ó Deus amado, que a decisão que nós tomamos no reino de Deus nessa noite, neste lugar, não seja apenas algo feito por emoção, mas que possamos, ó Senhor, assumir com seriedade um compromisso com o Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua obra, com o Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, glorificar a Deus. Glorifica o Senhor, diga a Ele.